Nem ficção, nem relato jornalístico. Um texto inusitado na literatura brasileira, tão original que lhe rendeu, pelos críticos, o prêmio de melhor obra do ano da Associação Paulista de Críticos de Artes. Para mim, este livro tem um estilo, e esse estilo é todo Lia Luft. Acho que o demônio mais perigoso é o do tédio. Este tédio conjugal em relação a tudo, ao trabalho, aos projetos, aos outros e a si mesmo. Essa desesperança, isso vai solapando qualquer entusiasmo. E vida sem entusiasmo é como festa que perdeu a graça. A gente tem vontade de pegar a bolsa e ir embora. O Rio do Meio, de Lia Luft. Mais um livro maravilhoso desta escritora. Aqui no canal nós já temos uma playlist de todos os livros que eu já li dela. Foram vários. Sim, ela é uma das minhas escritoras brasileiras preferida. Esse livro foi originalmente lançado em 1996 e é um dos pioneiros de um gênero indefinido e inusitado. Quem te falar que Lia Luft escreve livro de autoajuda, nunca leu Lia Luft. Apesar desse estilo bem diferentão, esse livro foi catalogado como biografia, mas não é bem uma biografia, tá? Não se deixe levar pela ficha catalográfica. E para você que também é um pioneiro deste canal, provavelmente você já está inscrito aqui, dê uma verificada para ver se continua. E para quem está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com os seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Aqui neste livro, a autora vai entremear com maestria e sensibilidade lembranças, ora em primeira pessoa, sem que isso signifique estar fazendo autobiografia, ora em terceira pessoa, sem que isso represente estar sendo objetiva. Ela escreve sobre descobertas de uma criança intrigada com a vida e seus mistérios, sobre o amadurecimento do ser humano com seus conflitos e alegrias, sua coragem e fracasso. São temas recorrentes da obra da escritora. A autora, como em quase tudo que ela escreveu, sempre começa suas obras fazendo um convite ao leitor. A Lia Luft já escreveu ensaios, livro de poesia, já escreveu biografia, já escreveu romance, biografia, né? Autobiografia, já escreveu romances, e nós temos um pouquinho de cada coisa, tudo aqui no Sempre um Livro. Também já escreveu crônicas. Dá uma olhadinha na playlist lá que vocês vão entender a grandiosidade e as inúmeras faces da Lia Luft. Mas nesse livro, especificamente, mais do que um convite ao leitor, ela nos convida para um jogo, aliando histórias vividas e imaginadas, brincando, encantando e principalmente fazendo pensar. Você nunca sabe, dentro desse livro aqui, o que realmente aconteceu com a escritora e o que ela inventou, mas ela mistura isso nessas duas formas, em primeira e terceira pessoa. Aos poucos, como ela gosta de fazer com o leitor, a gente vai se tornando um cúmplice dessa narrativa, um ombro amigo, um ouvido atento, um coração ora apertado, ora entregue, indagando do lado da escritora sobre as angústias de não saber o que vem depois na vida. Então aqui ela também vai falar sobre solidão e sobre cada um de nós. A gente se encontra nas palavras da Lia Luft. É um livro que explora a dualidade da existência humana, né? Esta dualidade ela vai estar impregnada em várias partes do texto, inclusive nessa forma narrativa diferente. É o conflito entre o idealizado e o realizado, entre projetos e frustrações. O tema central desse livro, se pode se dizer assim, é a busca do autoconhecimento e a reflexão sobre a vida, suas perplexidades e seus mistérios. Se você assistir alguma entrevista da Lia Luft, ela sempre vai usar a palavra perplexidade diante da vida. O livro é dividido em 8 partes
e trata desde a descoberta, né, como eu disse, de uma criança intrigada com a vida e seus mistérios, até os conflitos individuais e sociais, a família e o eu. Vamos conversar então mais especificamente sobre O Rio do Meio. Ela começa explicando como ela escreve, qual é o seu processo de criação e como ela executa isso e esse embate entre o personagem e o escritor. Para você que sonha, que quer, que deseja ser escritor, este livro aqui também é super recomendado. Mas sobre esse modo de escrever e sobre esse conflito personagem-autor, ela começa dizendo o seguinte: por que você escreve? É a primeira e universal indagação. Sou dos que escrevem como quem assovia no escuro. Criar personagens trágicos não significa que o autor seja pessimista. Muitos humoristas são calados e deprimidos. Nem sempre a filosofia de seus personagens tem muito a ver com a minha vida. Nem vivo as suas trajetórias. Mas sou mãe desses que dormem dentro de mim como filhos possíveis, sementes plenas do sono do fruto. Porque às vezes a pessoa confunde o pensamento do personagem com o do autor, e nem sempre uma coisa está ligada à outra. E ela acaba explicando também a concepção desse livro aqui, do livro O Rio do Meio. Este livro será um apanhado desses diálogos, portanto, pertence um pouco aos que deles participaram comigo. Não será uma autobiografia, embora o leitor ingênuo teime em achar que o escritor viveu todas as experiências de seus livros. Não será uma obra da imaginação, ainda que entre elementos reais haja outros inventados. Várias dessas histórias me foram contadas, algumas criei, outras acompanhei ou vivi. E assim, em cada uma das partes, ela vai explicando os temas recorrentes da sua obra, onde nós temos sempre muitas cenas dedicadas à infância e à velhice. Nossa, em um dos livros dela chamado O Ponto Cego, tem aí na playlist, vou deixar no card na descrição do vídeo a playlist dos vídeos dela, no Ponto Cego, ela trata um pouco da velhice também de uma mulher que ela acaba enlouquecendo de tanto fazer plástica e de ver que aquilo não está resolvendo a velhice dela. Sensacional. Uau! Sensacional. E quando ela escreve sobre infância em suas obras, ela fala principalmente de crianças que não tiveram tempo e a oportunidade de serem crianças. Aqui na página 29 ela diz: falo das crianças que não foram crianças, tendo de cuidar dos irmãos menores porque são pobres e a mãe trabalha fora o dia inteiro. Essas não têm talvez o tempo do sonho, ou quando buscam água com um bebê no braço, outro agarrado ao vestidinho velho, quando lidam no fogão precário, quando trabalham em fábricas com ferramentas grandes demais, quando pedem pão na rua, quando se prostituem ou mesmo se vão à escola, da qual logo terão de desistir, tão cansadas que mal podem prestar atenção, quando brincam com outras crianças na calçada, quando à noite dormem um sono de pedra, sonharão até mais do que as outras, porque é tudo o que lhes resta. Profundo isso aqui. Uau! Sobre as mulheres na sua literatura, ela fala do peso do mundo sobre as costas das mulheres. A obrigação de ser e fazer feliz é um fardo autoimposto bem típico das mulheres. Pode ser doído admitir. Não consigo fazer com que tudo ao meu redor funcione como num passe de mágica. A varinha de condão sendo apenas minha boa vontade, meu desejo de acertar e meu afeto. Mas a Lia, ela é uma escritora completa e aqui ela também deixa a sua visão clara sobre os homens. Sempre achei os homens solitários, embora não me fossem apresentados como espécimes muito confiáveis.
Desde criança ouço falar pouco bem deles. Por toda parte, queixas e acusações, como se fossem uns bichos alheios a nós. Talvez não se possa mudar a cabeça dos nossos companheiros, mas nós, com tantos novos conceitos como estamos criando os nossos filhos homens. Então, a maneira de o homem ser, muitas vezes foram infundados pela criação das mulheres, não é isso? Então, ela é uma escritora que tem coragem de falar o que precisa ser dito. E uma frase muito reflexiva sobre a questão do homem se encontra aqui na página 62. Homem não presta, já lhes incutimos desde o berço que são gente, são apenas humanos, que podem ser sensíveis e sabem ser sutis, que são grandes companheiros. Então, quando você fala homem não presta, veja bem, todos não prestam, ninguém presta. Então, se você falar que um homem não presta, eu também posso falar que nenhuma mulher presta. Mas direitos iguais, né? Olha que loucura. Olha que loucura. Se atentar a esses fatos. E ela conclui dizendo: não é raro um homem ser ridicularizado num grupo de amigos por comentários de sua mulher. Vai beber mais um? Olha a barriga dele. Viram como está ficando careca? Também por isso falo de homens e seus sonhos. Ou do que imagino que sonhe. Por que a mulher não pode ser ofendida e o homem pode o tempo todo? Questionamentos. Lia Luft, grandiosa, à frente do seu tempo. E falando de pessoas, não tem como escapar do tema vida e morte quando falamos de gente. O que ela explora na quinta parte desse livro. Sobre o fato de ficções se misturar com a realidade na sua escrita, ela diz: eu quis escrever romances desde que me lembro de mim. Antes de aprender a ler, quando me contavam histórias e em minha casa contavam-se muitas histórias, achei que aquele devia ser o melhor dos brinquedos. Era o jogo que eu queria jogar quando fosse capaz. Inventar gente, da minha imaginação, eram todos minúsculos? Ou o fato de que eu mandaria neles? E brincar com palavras, essas conchas de música que me assustavam ou divertiam, rolando de um lado para o outro em meu pensamento, ou repetidas em voz alta quando ninguém podia ouvir. Sobre a análise crítica de sua obra, ela diz o seguinte: talvez por isso a literatura me ocupa bem menos que a vida. Impressiona-me que outros analisem com tanta clareza textos que eu escrevi. Comentários eruditos, profundas aproximações, fazem-me parecer tão grave que chego a me inquietar, como se, de volta aos bancos da escola, andasse outra vez distraída de tarefas importantes. Eu acho interessante esse negócio de analisar o livro do escritor e falar assim: ele quis dizer o seguinte. Você não sabe o que ele quis dizer, você não conheceu ele, você supõe o que ele quis dizer baseado no que ele escreveu. Mas às vezes ele não quer dizer nada do que você escreveu. Eu escrevo, né? Brevemente meu livro será publicado, vou anunciar aqui. E é interessante porque a editora mandou para um crítico ler, o crítico leu e de repente ele mandou lá a sua avaliação, dizendo coisas que ele entendeu do livro que eu nem quis dizer aquilo. Então esse quis dizer não é confiável não. Vai confiando em crítico literário acreditando que ele decifrou e entendeu toda a obra do escritor. Não. Não. Isso ninguém entende. A única pessoa que pode falar o que ele quis dizer com sua obra é o escritor. E a maioria dos livros analisados, o escritor já morreu. Então, mais ou menos isso. Se você nunca leu um livro da Lia Luft, esse talvez seja uma boa porta de entrada. Principalmente para você que quer ser escritor, porque ela vai dando aqui todo o sistema que ela usa para escrever os seus livros. Aqui, de certa maneira, está condensado muito das opiniões da escritora, muito do seu estilo de escrita e suas experiências de vida colocadas em seus livros. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos do canal, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo. Esse é o Sempre um Livro, prazer da leitura, e fica a dica de O Rio do Meio, da Lia Luft. Tchau e até os próximos vídeos.